Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 15, vamos ler os versos 11 a 20. E à luz dessa passagem, nós vamos pensar sobre o tema A Parábola do Deus Pródigo, o imensurável amor do Pai. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que Deus nos abençoe. Sem dúvidas, essa é uma das mais famosas, mais conhecidas parábolas contadas por Jesus. Historicamente, ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. E para que entendamos essa parábola, e esse será o 5º sermão nessa parábola, eu quero lhe encorajar a considerar 3 coisas que vão reconstruir, digamos assim, um cenário a partir do qual Jesus ensinou essa parábola, que tem muito a nos ensinar. E hoje, de um modo particular, eu quero pensar sobre a figura do Pai, do Deus pródigo, e, em particular, o imensurável amor dele por nós. 3 coisas à guisa de introdução. Primeiro, o contexto dessa parábola. Em que momento Jesus contou essa história? Observe que a história começa com o pai. Não é a história de 2 filhos, é a história de um pai que tinha 2 filhos. E, para entender esta parábola, disse um biblicista do Novo Testamento, Jesus pendurou a chave hermenêutica no 1º versículo. Para entendermos essa parábola, está lá o texto no versículo 1 e verso 2. Diz assim: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os escribas e fariseus, dizendo: Este recebe e come com pecadores. Nunca houve uma pessoa como Jesus, nem jamais existirá. Ele é único, incomparável. E tente pensar aqui no contexto no qual estão inseridas essas palavras. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos e pecadores? Eram aqueles que viviam à margem da sociedade, aqueles que viviam à margem da religião, que não participavam da religião oficial, que era o judaísmo, em particular o farisaísmo. E, ao agregar em torno de si essas pessoas, pecadores, aqueles que não guardavam a lei, publicanos, que eram tidos como traidores do Estado, traidores do povo, porque se venderam aos romanos para cobrar impostos dos seus próprios irmãos. Então, esses 2 grupos de pessoas, pecadores, pessoas de caráter duvidoso, e os publicanos, que eram corruptos, avarentos, gananciosos, via de regra ladrões, muitos deles enriqueceram de modo ilícito, e esse tipo de gente parava para ouvir Jesus. Jesus era conhecido pelo ensino, ele era conhecido pelos sinais, pelos prodígios que ele realizava, mas também
pela maneira como ele se relacionava com as pessoas. E, ao contrário dos religiosos do seu tempo, ele atraía o pior tipo de gente, os desprezáveis, aqueles que não seriam abraçados pelos religiosos do seu tempo, publicanos e pecadores. E o texto vai dizer que os religiosos começaram a murmurar: esse homem recebe os pecadores, ele recebe os publicanos. Se ele fosse de fato o mestre da lei, não receberiam tais pessoas. E o contexto é ensinar aos religiosos sobre uma coisa que eles não conheciam, que o amor de Deus é para os desprezíveis. Esse é o contexto da parábola. E ele começa então falando de um pai que tinha 2 filhos. E observe, o filho mais moço, que nós conhecemos, estamos mais familiarizados com ele, que empresta título à parábola, o filho pródigo, ele é marcado por escolhas erradas. Não sabemos exatamente quantos anos ele tinha, mas supostamente era bem novo. Ele exige do pai a herança. E, na verdade, esse é um eufemismo para pedir a morte do pai, porque pedir a herança de um pai vivo é pedir a morte do pai. Ele desonra o pai, ele não ama o pai, ele envergonha o pai, porque no contexto de uma comunidade, ele exige o que é seu, o pai vende a propriedade, e o coração do pai está intimamente ligado à terra, ele vende a propriedade, dá ao seu filho, rebelde. O filho, depois de alguns dias, vai para um país distante. Ele vai atrás da ilusão de que é possível ser feliz longe da casa do pai. Depois de uma temporada, com amigos, com farras, vivendo dissolutamente, é o que o texto vai dizer, ele é um perdulário, é um gastador, é um inconsequente, é um irresponsável, ele perde tudo e ele vai parar num chiqueiro. E Jesus usa essa expressão para mostrar o mais fundo do poço que um homem judeu poderia chegar. Os judeus não comem porcos, os judeus não se misturam com os porcos, os judeus viam um porco como um animal imundo. E agora está ali um judeu no chiqueiro, tão faminto, tão miserável, que o texto vai dizer que ele desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nem a comida dos porcos. Esse é o primeiro retrato de um filho perdido. O segundo filho, o mais velho, também está perdido. E o segundo filho aqui representa aqueles religiosos. E eles ficam indignados, porque eles percebem qual é a intenção de Jesus. Quem são esses? Eles são representados por esse filho mais velho, que era um austero trabalhador, não era um homem boêmio, não era um perdulário, era um trabalhador, seguia as regras, acordava de manhã, trabalhava, honrava o pai. As pessoas olhavam e diziam: que bom filho. E ele era o mais velho, era o responsável. Mas esse rapaz guardava muitos rancores, ressentimentos contra o pai. Ele nunca, na verdade, se viu como filho. E quando ele está voltando, depois de um dia de trabalho, ele ouve o quê? O som de uma festa. Festa. E ele pergunta aos trabalhadores: o que está acontecendo aí na casa do pai? Ah, você não sabe? Seu irmão voltou. Teu pai mandou matar o novilho cevado. Está tendo muita festa. E ele fica tão indignado que ele se recusa a entrar, e o pai vai ao encontro dele. Meu filho, entremos. Teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido, foi encontrado. E ele se recusa, e aí começa a vomitar as amarguras e os ressentimentos do seu coração. Os 2 filhos estavam perdidos. Um longe da casa do pai, e o outro dentro da casa do pai. Os sem religião e os com religião perdidos. O que Jesus está mostrando nessa parábola, e esse é o contexto, que tanto os publicanos e pecadores estavam perdidos, quanto os religiosos do seu tempo. Ambos não entendiam o que significava graça, amor e misericórdia. Em particular, os escribas e os fariseus. O Tim Keller, em um dos seus livros, diz o seguinte sobre esse contexto da parábola: a história revela a teimosia autodestrutiva do irmão mais novo, mas também condena veementemente o estilo de vida do irmão mais velho. Jesus está dizendo, prestem atenção, que tanto o religioso quanto o descrente estão espiritualmente perdidos, que ambos os estilos de vida são becos sem saída. Jesus não está condenando apenas aqueles que viviam como se Deus não existisse. Os publicanos, os pecadores, as prostitutas, aqueles que viviam descaradamente em pecado, publicamente em pecado, mas ele está condenando também aqueles que viviam na hipocrisia, que aparentavam glorificar a Deus, que aparentavam ter piedade,
mas que no fundo, como irmão mais velho, guardavam ressentimentos e mágoas contra o pai. Não amavam o pai. Ambos estavam perdidos. Qual a ênfase da parábola? A ênfase da parábola é o amor gracioso do pai. Observe o segundo ponto aí nessa introdução. A ênfase dessa parábola é o amor gracioso do pai. Ele é o personagem principal e quero reiterar aqui. A parábola começa, e isso faz toda a diferença, não é sobre 2 filhos, mas sobre um pai que tinha 2 filhos. E a ênfase dessa parábola é sobre este amor gracioso, imerecido, inexplicável, imensurável, escandaloso, pródigo. Um amor que gasta até as últimas consequências. Tanto é que Jesus, em alguns momentos das narrativas evangélicas, ele vai dizer, o texto está aí, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. A ênfase dessa parábola não é chamar os bons, é chamar os maus. Não é chamar os justos, mas chamar os pecadores. Sabe por quê? Porque diante de Deus não há justos, não há bons. Todos nós somos injustos e maus, somos filhos todos rebeldes, extraviados, nos afastamos, nos desviamos. Tanto é que, observe, há uma tradição rabínica no ensino, no magistério rabínico, que preconizava que uma verdade, para ser enfatizada, ela teria que ser ilustrada 3 vezes. Os mestres da lei sabiam disso. Razão pela qual o capítulo 15 de Lucas vai enfatizar, e alguns chamam de uma parábola com 3 facetas. Ele vai falar do pastor que resgata a ovelha perdida dentre as 100, ele fala de uma mulher que encontra a moeda perdida entre as 10 e de um homem que recebe de volta um filho perdido de 2. Qual é a tônica aqui? Jesus está mostrando a partir dessas parábolas, em particular dessa última que eu li para os irmãos, é que a intenção de Deus, e esta é a boa notícia e o grande escândalo do Evangelho, que Deus tem interesse em pecadores. E todo o amor daquele pai por aquele jovem, por ambos, revela que Deus está em busca tanto dos religiosos perdidos em si mesmos, quanto daqueles que não veem mérito em si, e não há de fato, e que estão à margem da religião, como Jesus mesmo disse nessa passagem em Marcos. Essas 3 parábolas mostram o interesse de Deus por moralistas e também por imorais, por religiosos e pelos sem religião. O reverendo Andrew Muller, um anglicano brilhante do século XIX, ele escreveu um texto pequeno, mas profundo sobre isso. E nós precisamos perceber a verdade do Evangelho por trás dessas palavras. Ouçam atenciosamente. A prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus. Mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. Do ponto de vista da justiça civil, um homem que paga os seus impostos, que trabalha, que ama a sua esposa, que cuida dos seus filhos, que frequenta uma igreja, que é um bom cidadão, ele é melhor do que o traficante lá em Bangu, ou do que as prostitutas do calçadão de Copacabana. Mas perante os olhos de um Deus santo, ninguém é justo, ninguém tem mérito. E a graça e o amor de Deus é para os que estão nos bancos das igrejas, mas para as mulheres que estão nos calçadões da vida, para os presidiários que têm uma ficha tenebrosa de crime sobre as costas. É sobre isso que Jesus está falando, e é por isso que ele era odiado pelos religiosos, porque no fundo, eles se viam melhores do que aqueles publicanos e pecadores. Não foi isso que ele contou na parábola do publicano e do religioso, do fariseu? O fariseu orou: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como as demais pessoas. Eu frequento a igreja, eu contribuo, eu cuido bem da minha família, eu pago meus impostos, eu mereço ser abençoado, eu sou um homem bom. Obrigado, porque eu sou eu. O publicano não tem muitas palavras. Ele abaixa a cabeça, ele não ergue a cabeça, ele baixa a cabeça, ele fecha os olhos, ele bate no peito e só diz: sê propício a mim, pecador, ó Deus. E Jesus disse que aquele homem saiu justificado, porque o outro estava cheio de si. A justiça própria é uma desgraça, e o que define o cristão não é o que ele faz,
É o que Cristo fez na vida dele. E o que Cristo fez na vida dele é tão intenso que vai ter influência na maneira como ele vive. Não é mérito, não é justiça, é graça. E aqueles homens não entenderam isso. E boa parte das pessoas que frequentam as igrejas não entendem sobre a graça de Deus. Cantam sobre ela, supostamente pregam sobre ela, mas no fundo, acham que são boas demais. Tem alguém, e é comum ouvir as pessoas orando, Senhor, eu não mereço tanto, mas me dá tal coisa. Eu não mereço tanto, já denuncia. A teologia é deficiente, você não merece nada. Isso não é frase vazia de pregador, é fato. Tudo da parte de Deus, de bom a nós, é concessão, é graça, é favor, é ato de misericórdia. Porque as nossas melhores obras, diz Isaías, diante de um Deus santo, são como trapos de imundície. Pois bem, e qual o propósito dessa parábola? Observe o que João escreve no capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Esta palavra de João é o propósito dessa parábola. E qual é? Revelar a pessoa de Deus, nosso Pai. O propósito pelo qual Jesus veio a este mundo foi revelar o caráter de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Foi o Deus unigênito, o Deus Filho, o Deus encarnado, que revelou a face do Pai. E o que Jesus está mostrando tanto a publicanos e pecadores, quanto os religiosos, e Jesus amava aqueles religiosos também, é que Deus tem interesse pela pessoa humana. Não importa se ela é uma pessoa boa perante os homens ou se ela é indigna perante os homens. Esse é o imensurável amor de Deus. As três parábolas têm como traço comum a alegria de Deus em recuperar aquele que se perdeu. O fio condutor dessa parábola é a alegria. Tanto é que quando o filho pródigo está voltando, o pai vai ao encontro dele cheio de alegria. É o pastor que reencontra a ovelha perdida, é a mulher que reencontra a dracma perdida, alegria do início ao fim. Porque o propósito dessa parábola é mostrar quanto Deus fica alegre e satisfeito quando reencontra alguém que estava perdido. Não importa se estava perdido dentro da casa ou fora da casa. Quando Deus reencontra o filho, ele se alegra profundamente. Esse título, Pródigo, é o título de um livro do Tim Keller. E algumas pessoas acharam impróprio dar o título Deus Pródigo para Deus, porque pródigo significa, por definição, perdulário, inconsequente. Mas é curiosamente essa ideia, porque mutatis mutandis, Deus é pródigo. É um amor inconsequente que vai até as últimas consequências para resgatar. Não foi isso que ele fez com Cristo? A Bíblia diz que Jesus nos amou e nos amou até o fim. Deus gastou até a última gota para resgatar filhos e filhas perdidos dentro e fora da casa. Portanto, ele é um Deus pródigo. E essa prodigalidade do amor divino está estampada nas páginas das Escrituras em várias partes. Eu vou citar 2 versos. Observe 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Prodigalidade. Isso aqui é um amor imensurável. Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou os bons? Havia homens bons? Não. O livro de Salmos, o livro de Isaías, e Paulo reitera isso em Romanos. Não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diante dele toda a boca emudece, porque não há um justo nenhum sequer. E a despeito disso, a despeito de quem somos, Deus escolheu nos amar. E o Tim Keller diz assim, na introdução desse livro: Deus é pródigo em relação a nós, os seus filhos. A graça inconsequente é a nossa maior esperança, uma experiência renovadora. Quando você começa a perceber que não é pelo que você faz ou deixa de fazer, é simplesmente porque soberanamente Ele escolheu amar pessoas como você e eu. Não foi o que disse o poeta João Alexandre? Por fora um herói, por dentro um ladrão. Quem é honesto consigo mesmo sabe que nós não somos essas pessoas tão maravilhosas que as pessoas conhecem. No fundo,
há trevas no nosso coração, há coisas das quais nós nos envergonhamos. E a despeito de sermos quem somos, Deus escolheu amar pecadores. É um escândalo, mas é um escândalo bom, no sentido de que é uma boa notícia, é o Evangelho, Deus amando pecadores. E eu queria destacar aqui o verso 20, porque nesse verso nós vamos encontrar alguns verbos que vão ampliar nossa visão sobre esta prodigalidade do amor. Observe mais uma vez o verso 20 de Lucas 15. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu quero sua atenção para pensar então sobre os verbos da graça na parábola do Deus pródigo. Esses verbos em destaque aqui, eles revelam esse imensurável amor de Deus. E o primeiro verbo que se destaca aqui é que Deus viu. O pai viu. Observe aí, ainda o verso 20, no próximo slide. O pai viu, e a pergunta é, ele viu o quê? E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Do início da parábola até o final, o que a gente percebe é a atitude do pai para com dois filhos, é realmente impressionante. É uma parábola comovente. Henri Nouwen, um teólogo francês, ele disse que essa parábola, o entendimento da graça a partir dessa parábola redefiniu a sua trajetória cristã. Ele já era um clérigo, já era um cristão há décadas, mas o entendimento dessa parábola redesenhou a sua jornada. Por quê? Em contraste com a rebeldia do mais moço e em contraste com a amargura do filho mais velho, a gente encontra um pai que ama, repito, um pai que ama apesar de não ser amado. Não foi você que amou primeiro, meu amigo, foi Deus que te amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ali estava dois filhos, um religioso e um sem religião. Nenhum dos dois amava o pai. Um deu declaração pública de que não amava o pai, odiava o pai, tanto é que pede a herança de um pai vivo. Me dá o que me pertence, eu quero que você morra. Eu quero viver longe de você, eu quero ir para a terra distante, eu quero viver a minha vida debaixo das minhas próprias regras e não debaixo da sua tirania. Tente imaginar um pai ouvindo isso. Ele sai, é um perdulário, inconsequente, um pródigo no sentido pior da palavra. Mas o que fica também é perdido, porque está ali e se vê como escravo. Eu preguei um sermão sobre isso, perdido na casa do pai. Ele se vê como escravo. Tanto é que quando o pai começa a argumentar, entre, vamos celebrar a vinda do teu irmão está vivo. Ele diz, olha, tantos anos trabalhei para você, e a palavra trabalhar, ele é trabalhar como escravo, e jamais me deste nem um cabrito para comemorar com meus amigos. E agora vem esse teu filho e você faz uma festa dessa? Teu filho? E aí o pai diz, meu filho, tudo que é meu é teu. É um pai que não sabe fazer matemática. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. O filho perdido dentro da casa do pai. E observe, está lá o rapaz, vai, se arrebenta todo, depois de estar no fundo do poço, decide voltar. Arrependido, ele regressa para a casa do pai na expectativa de que fosse recebido, observe, não como um filho, porque o rapaz é inteligente. Nesse momento ele caiu em si, o texto diz que ele recobrou o juízo. Ele fala, bem, o raciocínio é o seguinte, é melhor voltar e ser um empregado do meu pai do que viver nessa terra pagã cuidando dos porcos. Os empregados do meu pai têm mais dignidade do que eu nessa terra distante. Eu não vou voltar e exigir que o meu pai me receba arrependido e me integre novamente à família e à comunidade. Eu vou apenas dizer, pai, eu estou arrependido e eu quero que o Senhor me receba como empregado. Eu pequei contra o céu e contra ti. Ele ensaia um discurso, de fato ele está arrependido. E aí está ele voltando, fazendo o caminho de volta, e observe como começa o texto. E levantando-se foi para o seu pai. Por que ele usa o verbo levantando-se? Porque todo homem longe do pai nunca está de pé. Está sempre prostrado, sempre no chão. Todo homem sem Deus, não importa a condição diante dos homens. Sem Deus, você está na lona, está no chão, está na miséria, está na bancarrota, está passando necessidade. Está numa situação de extrema miséria, mas houve uma mudança, ele está arrependido, ele está fazendo o caminho de volta. E o texto vai dizer que vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. E tente imaginar essa situação.
lembrando de Agostinho, ler a Bíblia imaginando o cenário. Quando o texto diz que levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, é porque esse pai, como o nosso Deus, é um pai em expectativa. Todos os dias, suponho, aquele pai olhava no horizonte para ver, será que é hoje que ele vai voltar? Será que é hoje que esse meu filho sem juízo vai perceber que não há vida fora da casa do pai? Ele avistava todos os dias, mas naquele dia ele vê e ele encontra o filho fazendo o caminho de volta. Que alegria para o coração daquele pai. Sobretudo porque aquele pai deve ter ouvido muitas coisas ruins, porque vocês sabem, alguém deve ter passado lá, olha, teu filho está numa pindaíba. Naquele tempo não existia internet, mas já existia fofoquete, vocês sabem disso. Na boca de gente má, notícia ruim é velocista, irmãos. Vem um, vem outro, olha, rapaz, teu filho está numa situação, cara. Está lá cuidando de porcos, e o coração do pai moído, porque é um pai que ama, e quem ama sofre. Mas naquela manhã, ou no final daquele dia, não sei ao certo, o fato é que ele avistou o filho, ele viu o filho. E a pergunta é, esse Deus, representado na figura desse pai, é um Deus que não é apático, que não é indiferente, que não é distante, que não é ausente, mas é um pai em expectativa. Hoje Deus olha aqui e sabe quem está distante, quem está longe, quem está no chiqueiro, quem está fazendo o caminho de volta. Ele é um pai em expectativa, esperando o filho voltar. E ele avista, ele vê quem está fazendo o caminho de volta. E o que o pai viu, muitos não veriam. O que é que ele vê? Primeiro, ele vê um filho. Todos veriam um mendigo, mas ele viu o filho. Aqueles olhos cansados, através daqueles olhos cansados, o pai olha e vê o filho. Não é um qualquer, é o filho. Não era esse rapaz aquele rebelde, perverso, que exigiu a herança dele? Não merecia ele juízo e condenação? Sim, merecia. Não era aquele rapaz que golpeou o coração do pai, sendo tão duro, tão cáustico, tão perverso, virando-lhe as costas? Sim, era aquele rapaz. Mas o pai viu um filho, isso é muito bonito, mais do que bonito. Isso nos enche de esperança, porque esse retrato do filho pródigo é o retrato da nossa vida. Mais uma vez, para citar o Tim Keller, ele diz o seguinte, geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, ficamos bravos, fazemos retaliações e tudo quanto possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita, para aliviar a nossa dor, ou a dor sentida. Mas o pai sustenta a afeição pelo filho e suporta toda a agonia. O que é que esse pai faz? Ele paga o mal com o bem. Se fosse o irmão mais velho, eu vou avistar, eu vou esperar ele chegar aqui para eu dar uma surra nele. Mas o pai avista, e ele não vê o mendigo, ele vê o filho. Ele corre em direção ao filho. Esse pai está retratando o evangelho nas palavras de Paulo, em Romanos 12, verso 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos repetir? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O filho merecia o quê? O mal. E o pai pagou com o bem. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. O pai viu um filho necessitado. Todos veriam um maltrapilho, asqueroso, mas ele viu um filho necessitado. Uma das expressões mais fortes dessa passagem, do filho pródigo, é quando o texto diz assim, e ele começou a passar necessidade. É a mesma estrutura do texto grego das palavras em que Paulo diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Está destituído e passar necessidade tem correlação. Aquele rapaz estava numa situação extremamente difícil, começou a passar necessidade. E o agravante, houve fome em todo aquele país. Isso é curioso. Ele sai da sua casa na ilusão de que vai encontrar felicidade longe, na terra distante, na ilusão. Só que o sonho de viver bem longe da casa do pai foi uma triste ilusão. Por quê? Ele foi parar no chiqueiro, e ele era um judeu. Humilhado, abandonado, faminto e sozinho, porque os bons amigos só estão presentes quando há dinheiro, quando há saúde, quando há uma situação favorável. Mas acabaram-se os recursos, foram-se os amigos. E é interessante isso, porque nós não podemos olhar para um homem na sarjeta e ver apenas ali um maltrapilho e um mendigo. Fétido, não, mas
Deus, tal como nessa parábola do filho pródigo, ou na parábola do Deus pródigo, sempre vê uma criatura necessitada e ele corre em direção àquela pessoa para manifestar a sua graça e a sua misericórdia. No chiqueiro, aquele rapaz desejou comer a ração dos porcos, diz o texto. Ninguém lhe dava nada, ninguém dava nada àquele rapaz. Esse é o cenário do mundo. Quando há um necessitado, a real necessidade não é suprida, porque o mundo não tem como suprir. O mundo é destituído de esperança, alegria e amor. Ele só poderia reencontrar essas virtudes, essas alegrias na casa do Pai. Há uma porção em Isaías que diz assim: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Este verso de Isaías, Isaías chamado de o profeta evangélico, é o profeta que mais falou sobre a graça, o profeta que mais falou da esperança, o profeta que mais falou sobre este amor imensurável de Deus por Israel, de Deus por sua igreja. E nesse verso ele fala do sedento e do faminto, que podem encontrar água e alimento, sem preço, sem dinheiro. Esse é um paradoxo da graça, o paradoxo do evangelho. Você não compra com os seus recursos. Comprai sem dinheiro. É uma oferta ao necessitado. São símbolos da graça de Deus. Ele diz assim, vinho e leite, que eram símbolos da plena satisfação, da verdadeira satisfação. Ele vê um filho necessitado e amado. Debaixo da sujeira do pecado, Deus vê filhos amados. Todos veriam um mendigo, maltrapilho, fétido, asqueroso. Ele vê um filho necessitado e amado. Esse é um traço marcante do caráter de Deus. Eu diria que por trás do nosso mau cheiro, por trás do nosso cascão, por trás de nossas perebas purulentas, como dizia Machado de Assis, perebas purulentas, Deus vê um filho necessitado. Todos te iam abandonar, repulsar, mas Ele recebe, Ele ama, Ele se importa com a nossa condição. O poeta inglês disse assim: o amor não é amor se quando encontra obstáculos se altera, ou se vacila no mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura, é astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupa a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se firma para a eternidade. É um amor que não se altera quando o obstáculo encara. Não importa se o filho ama ou não ama, o amor do Pai é resoluto. É um sinal do grande amor de Deus por você. Nosso amor, nosso sentimento, nossas afeições pelo Senhor sempre altos e baixos. Mas o amor de Deus por nós é constante, resoluto, firme, não se altera. E a maior prova desse amor inabalável é Cristo crucificado por nós pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a beleza do Evangelho. O Pai viu, filho necessitado e amado. Mas o texto vai dizer também que o Pai correu. Por quê? Essa é a pergunta. O verso diz: e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho é culpado, e mais, indesculpável. Porém, arrependido. Faz o caminho de volta, está voltando para casa. O senso de vileza, indignidade, de demérito é tão intenso naquele rapaz que ele nem cogitou ser recebido como filho. Já disse para vocês. O raciocínio dele é: se o pai me receber como empregado, tá bom demais. Vou ficar agradecido se ele me receber como empregado. Havia mais dignidade e honra nos empregados do pai dele do que onde ele vivia cuidando de porcos. E os primeiros ouvintes dessa parábola ficaram chocados com tudo que Jesus está dizendo, mas em particular com alguns detalhes. Um desses detalhes é a narrativa que o pai avistou o filho e, compadecido dele, saiu correndo. Na cultura antiga, um ancião não corria.
Talvez para nós hoje, por conta da distância geográfica e cultural, a gente leia essa passagem desapercebidamente e não perceba aqui o sinal da graça. Mas o verbo correr aqui indica algumas verdades. Ele não esperou o filho chegar. O filho estava vindo. Ao avistar, ele corre na direção do filho. E por que ele corre? Essa é a pergunta. Um nobre oriental com roupas esvoaçantes nunca corre para parte alguma. Fazê-lo era humilhante, diz Kenneth Bailey, que é um dos grandes especialistas em parábolas do Novo Testamento. Até na cultura grega, Aristóteles dizia que um ancião não corre em público. E agora está ali aquele homem correndo em direção ao filho. E a pergunta é, por que ele correu? Eu sugiro duas coisas aqui. Primeiro, ele correu porque se compadeceu. E o verbo vai dizer aí, o texto, no verso 20 ainda, vi ele ainda de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Seu coração se condoeu dele. E um detalhe aqui, irmãos, a compaixão vence obstáculos. Quem ama passa por cima de tudo para abençoar a pessoa amada. Não é por isso que as mães fazem tanto sacrifício pelos filhos? Os pais? Sacrifícios e mais sacrifícios. Porque o amor, a compaixão, vence obstáculos, quaisquer que sejam eles. À medida que o pai se aproximava de seu filho, mais evidente ficava a exausta e miserável aparência do filho. Mas a compaixão é um sentimento que só experimenta quem ama. A compaixão é o amor em ação. E aqui se destaca um traço do caráter de Jesus também. Porque, repito, como disse no início, ele era conhecido pelo ensino, pelos sinais prodigiosos que fez. Ele curou leprosos. Ele andou sobre as ondas do mar, da Galileia. Ele ressuscitou os mortos. Ele fez prodígios extraordinários. Mas o que mais atraía as pessoas, em particular aqueles que viviam à margem, era a maneira como ele se relacionava com as pessoas. Ele era capaz de olhar para uma prostituta, condenar a vida imunda que aquela pessoa vivia, estava submetida, e mostrar interesse pela pessoa, enxergar dignidade, enxergar o que os teólogos chamam da imago Dei. Você tem valor. Não tem mérito, mas tem valor. Há uma diferença substancial, eu vou falar sobre isso. Observe a dinâmica do ministério de Jesus em Mateus 9,36. Vamos ler juntos? Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. E é esta compaixão que leva o pai em direção ao filho. Maltrapilho, humilhado, quebrado, com o espírito torcido. A caminho da casa do pai, o pai o avista e o pai corre em direção dele. Primeiro, porque tinha compaixão, estava cheio de compaixão. E segundo, o pai correu porque queria proteger o filho. E aqui há outro elemento histórico, cultural, que amplia nossa visão para entender por que o pai correu. Observe. Porque ama, o pai espera, e espera não para apontar os erros do filho, como quem dizendo, eu não falei que você quebra a cara, rapaz? Eu vim aqui te receber. E aí? Que papelão, hein? Passa. Ele não fez isso. Interessante que não há uma palavra do pai àquele rapaz. Todas as palavras do pai foram gestuais. Correndo, abraçando, beijando. Discurso silencioso e estrondante. Mas o pecado daquele rapaz não foi apenas contra a família, envolveu a comunidade. E nós perdemos isso porque nós vivemos um fenômeno desastroso, presente nas igrejas também, que é o privativismo. Ninguém tem nada com a minha vida. A vida é minha, meu corpo, minhas regras. Vocês já ouviram isso, né? Como se cada pessoa fosse uma ilha, independente, desconecta. Isso é um erro. Você faz parte de uma comunidade humana, gênero humano, natureza humana, e tem as comunidades mais próximas. Você é membro de uma família, você é membro de uma igreja, você faz parte de um bairro, de uma comunidade. Naquele contexto, o pecado daquele rapaz não foi apenas contra o pai, foi contra a família e contra a comunidade. E a lei, na lei, há registro de
qual deveria ser a atitude do pai para com um filho tão perverso e rebelde como aquele. Em Deuteronômio 21, 18 a 21, a lei preconizava que a família deveria penalizar o filho rebelde e, dependendo do caso, punir com morte, porque o que ele fez foi ultrajante, desonroso, e um deveria ser repreendido para que os demais temessem. Esse é o conceito. E para proteger o filho de supostos julgamentos e abusos físicos, e talvez verbais até físicos, o pai corre para uma reconciliação fora da porta da cidade, fora da porta da comunidade, para quando entrassem em casa, quando entrassem na comunidade, já entrassem reconciliados. O pai não quer que o filho seja humilhado, maltratado, xingado. Ele não quer que o filho apanhe, nem muito menos que morra nas mãos da lei daquela comunidade. A misericórdia, irmão, susta o juízo. É o que o pai está fazendo aqui. Ouçam isso, a misericórdia susta o juízo. Se Deus não fosse misericordioso, você não estaria aqui. A misericórdia susta o juízo. Quem disse isso? Tiago, irmão do Senhor. Tiago 2,13, perdão. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é um pai que anda mais rápido do que nós na busca da reconciliação. Deus corre em direção aos seus filhos arrependidos para protegê-los. E o faz porque está cheio de compaixão. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Deus sustando o juízo por meio da misericórdia. Louvado seja Deus por isso, imensurável amor. Caminhando, o pai também o abraçou. O verso 20 vai falar também desse verbo. E a pergunta é como ele o abraçou? Como o pai abraçou aquele filho? E levantando-se foi para o seu pai, via ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Toda a linguagem empregada aqui por Jesus na parábola mostra a afeição do pai pelo filho. E a afeição é uma marca registrada das pessoas que amam, ter afeição. Compadecido, ele corre em direção ao filho, o abraça, é um abraço especial, um abraço acalentado, um abraço desejado há muito tempo. O filho arrependido experimenta o abraço do pai. Como deve ter sido aquele cenário? Tente imaginar. O filho está vindo, humilhado, cabisbaixo, andando devagar. Quando ele avista a casa, olha de longe. De repente, o que não poderia acontecer está acontecendo. O inimaginável está ocorrendo. O pai correndo, e correndo em direção ao filho. E o pai não está com um porrete na mão. O pai está com as mãos livres e abertas. E o pai corre. Eu imagino que o pai pulou naquele filho e abraça. E é um abraço especial. Como foi esse abraço? Penso que foi o abraço, o pai o abraçou como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Ele não era mais o mesmo filho. Certamente ele era outra pessoa, houve mudanças substanciais na vida daquele rapaz. E aquele abraço foi diferente de todos os outros, porque o pai estava aguardando aquele momento por muito tempo. E o filho, no fundo, o que mais desejava a sua alma era o quê, irmãos? Ah, como eu fui tolo, rejeitei o meu pai, ah, como eu queria estar com meu pai. Mas ele não tinha esperança de ser recebido daquele jeito, mas o pai o abraça como se fosse a primeira vez. Aquele foi um abraço diferente de todos os outros, repito, foi o abraço do reencontro, o abraço da reconciliação. Coisa boa é sentir um abraço. Tem até campanha por aí, deixa eu ter um abraço, pô, fica até assustado, que isso? Já abraçou alguém hoje? Coisa boa, um abraço. Abraço amoroso, afetuoso, verdadeiro, leal. Um abraço de reencontro. No aeroporto eu vejo muitas essas cenas. Estou lá esperando alguém ou esperando um embarque, de repente alguém chega e sai correndo, às vezes até cai, levanta, corre. Abraça. Quando é pequenininho, uma criança, levanta, o pai joga para cima. Quando é pai, né? Volta nas piruetas, o pai segura de novo, a mãe fica desesperada. É o abraço do reencontro, né? E mais, é um abraço de corpo e alma, intenso, que acolhe o filho no peito, que alegria aquele pai deve ter sentido. É um abraço especial, não é um abraço qualquer, não. É um abraço que o filho encosta a cabeça no peito do seu pai, experimenta o abraço.
É uma experiência marcante. Spurgeon, no seu diário, quem puder, leia o diário do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o grande pastor batista londrino. A experiência mística cristã, que é uma experiência subjetiva, não pode ser mensurada, tangível, é uma experiência pessoal, né? É religiosa, é mística. Ele escreve sobre essas coisas e diz assim em um determinado momento: hoje pela manhã eu senti o abraço do meu Senhor. O que é isso? Essa experiência do relacionamento, né? Da afeição, da graça. Foi um abraço de corpo e alma. E foi um abraço para sempre, porque o filho estaria para sempre com ele. Foi um abraço de boas-vindas que durou o resto da vida dele, o resto dos seus dias. Deus Pai é um Deus que, conforme a Bíblia diz, espera nos abraçar hoje e para toda a eternidade. Abraço do Filho. Há um hino cantado pelo J Quest, dentro de um abraço. Os mais puritânicos que não se escandalizem. O hino diz assim, a canção, a música, como queira. Clarindo, vamos sair esse hino aí. O melhor, ouçam, vocês estão muito de graça hoje, ouçam a letra e a teologia da graça comum. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, para o mais velho ou para o mais novo, para alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o solitário ou para o carente, é dentro de um abraço, é sempre quente. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. No silêncio que se faz, o amor descompromisso. Baby, baby, dentro de um abraço. Aqui já é a parte mais entre dois, né? Eu vou dar uma arrumada aqui no que eu for pregar outras vezes. Mas eu acho que o pai deve ter falado para ele, baby, bebê, neném, é filho, né? Tudo mais já está dito, é o melhor lugar do mundo. Bem, da próxima vez, se eu for pregar esse sermão, eu pulo essa parte. Dependendo da igreja, tem igreja que se anima, tem igreja que não gosta. Mas o pai falou para aquele filho, filho, baby, baby, abraçou. Brincadeiras à parte, irmãos, coisa boa é sentir amado. O Abraham Kuyper, ele diz que até o coração de Deus tem sede de amor. No fundo, aquele pai também, ele queria ser amado. Um filósofo disse assim, Kant, ninguém pode amar por decreto. Eu baixo um decreto agora, todo esse povo brasileiro tem que amar, vou falar o nome do político, senão vocês execraram. Alguém ama por decreto? Decreto que você me ame. Não, o amor é sempre voluntário. Aqueles filhos amavam aquele pai? Não. E no fundo, aquele pai desejava ser amado. E agora, naquele reencontro, ambos abraçados, na reconciliação, estão demonstrando amor um pelo outro, pai e filho. O que é a igreja? Uma comunidade de pessoas que viviam prodicamente, perdidas às vezes dentro da casa do pai, que foram reconciliadas, amadas, abraçadas, que agora sabem que são amadas e que também amam o pai. Louvado seja Deus por isso. E por fim, o pai beijou. Para quê? Qual o propósito? E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O Deus que corre em nossa direção não carrega consigo uma palavra crítica, mas um abraço afetuoso e um beijo gracioso. E a pergunta é, com que propósito o pai beijou o filho? E beijou em público. O pai o beijou para selar a paz. Observe o verso 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O rapaz vem sair nesse discurso a viagem toda. Tão constrangido ele estava, que ele falou assim, olha, eu vou dar um branco, o que eu vou falar? Ele começou a ensaiar. Ensaiou. Quando ele avista o pai corre na direção dele, o pai o abraça, o pai o beija, ele começa. Pai, pequei contra o céu e contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, para. A paz está selada com esse beijo.
Há um hino no cantor cristão que diz assim: Deus, um beijo de perdão espera te dar. Beijo do perdão, da reconciliação. Linguagem poética, obviamente. Ele está cheio de culpa, mas aqui está um pai que não critica o arrependido, mas o acolhe. Um comentarista bíblico, um cristão palestino, disse assim, Said: Cristo nos revela as palavras do filho a seu pai, mas não diz nada acerca de um discurso do pai a seu filho. Não há palavra do pai. Porque, em verdade, o pai substituiu palavras por beijos e substituiu afirmação por expressão, e os olhos falam pela língua. Ou seja, as palavras foram omitidas, mas foram expressadas por abraços e beijos de um pai que ama, apesar de não ser amado. Um pai que ama e que busca reconciliação. O pai beijou para manifestar amor. E no verso 22, está aqui uma grande manifestação de amor. Observe o verso 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O pai está restaurando a identidade do filho, conforme disse o professor Joaquim Jeremias. Essas palavras todas aqui foram usadas selecionadamente. A melhor roupa, o anel, o sinete da família e as sandálias nos pés. Um homem nobre não anda descalço. Está ali o pai restaurando a identidade do filho. Você é meu filho. Esse beijo vem acompanhado de expressões de amor concretas. O pai faz uma festa, ele demonstra profundo amor pelo filho. É assim que Deus faz. A igreja, ela tem que ser uma comunidade que recebe pecadores e se alegra com isso. Nós não podemos transformar a igreja num conceito burguês de vida, no sentido pior dessa palavra, como se a fé cristã fosse estilosa, refinada, só para os que falam bem português ou para os que se vestem bem, para aqueles que estão numa condição melhor socialmente. O escândalo é que o evangelho é para todos, homens e mulheres, a pessoa humana, a boa notícia do evangelho. Deus ama pecadores e demonstra seu amor nessa parábola extraordinária. Gênesis 45, 14 e 15 fala de um reencontro da história do povo hebreu entre José e seus irmãos. Vocês conhecem a história? Ainda nesse semestre passado eu preguei um sermão sobre José. O texto vai dizer o seguinte: olha a reconciliação, como tem relação com o que está acontecendo aqui na parábola do Deus pródigo. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Quando foi que aconteceu isso? No momento que José revelou-se a seus irmãos. Eu sou José que vocês venderam para o Egito. Eu sou José que vocês trataram como se fosse uma carga que se vende. Mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. E Deus fez isso, e agora eu sei que foi assim, para preservar a vida, não apenas a minha vida, mas a vida de vocês, de toda uma geração. Não tenham medo, eu sou José. Eles se abraçam e choram copiosamente. É o choro, é o beijo da reconciliação. Isso é maravilhoso, é um sinal da maravilhosa graça de Deus. E aí, a parábola termina assim: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A palavra alegria é o fio condutor dessa parábola. A alegria de Deus quando pecadores se rendem a Ele e são reconciliados em perfeita comunhão. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o nosso amor por Cristo aumente, que nossa afeição pelo Pai cresça, que nós possamos pensar nessa parábola, nas verdades nela contidas. Não há mérito em nós, mas há valor. Mérito é quando você tem direito, você fez por merecer. Nós não merecemos nada de bom da parte de Deus, porque nós somos transgressores. A Bíblia diz que nós não merecemos. Mas nós temos valor porque nós somos criaturas dele, criados à imagem dele. E Deus escolheu nos amar. E Deus espera, como diz o cantor cristão: filho, um beijo de perdão Deus espera te dar. Talvez haja muitos pródigos aqui ainda longe, alguns fazendo o caminho de volta,
alguns talvez perdidos na casa do Pai, reticentes quanto a certas festas, porque há crentes que ficam chateados quando a igreja cresce. Há crentes que ficam chateados quando pessoas se rendem a Cristo. Há muitos irmãos mais velhos em nosso meio. Nós devemos ter alegria ao ver Cristo manifestando graça sobre pecadores como eu e você, sobre aqueles a quem Ele soberanamente quiser salvar. Eu encerro convidando vocês todos a ficarem em pé, lendo o Warren Wiersbe e lendo um texto de Paulo aos Romanos. Entenda isso aqui. Não importa o que alguns pregadores e cantores dizem, não somos salvos pelo amor de Deus. Deus ama o mundo todo e, no entanto, nem todo mundo é salvo. Somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus é o amor que paga um preço. E qual foi o maior preço que ele pagou? Cristo crucificado. Vamos ler juntos então Romanos 5:8? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus. Vamos cantar uma canção que diz: quanto nos ama Jesus. Nós vamos orar, mas antes disso vamos cantar essa canção, porque ela é o retrato da graça de Deus. Com o auxílio dos irmãos aqui, vamos juntos. Vamos agradecer a Deus pelo seu imensurável amor. Pródigo, um beijo de perdão, Pai, espera te dar. Que nessa noite seja especial na vida de muitos irmãos, que haja reconciliação entre filhos aqui presentes e o Pai. O Pai gracioso, o Pai amoroso, misericordioso, que, visto o filho de longe, corre na sua direção, um abraço e o beija. Não há uma palavra de condenação, há uma palavra de misericórdia. E essa misericórdia é demonstrada em gestos maravilhosos, abraços e beijos de um Deus que nos ama apesar de nós. Deus pródigo, Deus bendito. Senhor, nós te louvamos por tua palavra. Ela é viva, é eficaz. Ela vem de um modo tão especial ao nosso coração. E a despeito de conhecermos esse texto há tanto tempo, é como se ouvíssemos essa história pela primeira vez. Nos sentimos encorajados a te conhecer mais, a conhecer este amor escandaloso, pródigo, imensurável, inexplicável. Te bendizemos porque o Senhor, de um modo que nós não podemos compreender, escolheu nos amar, e nos amar tão intensamente que deu seu Filho em resgate de nós pecadores. Te louvamos porque a cruz de Cristo é a maior prova do teu amor. E nós sabemos, à luz da tua palavra e dos fatos incontestáveis registrados na história, na nossa própria experiência pessoal, que o Senhor nos ama, Cristo nos ama, louvado seja o teu nome. A despeito dos nossos deméritos, das nossas escolhas erradas, das tolices na jornada, da nossa vileza tantas vezes, a despeito de tudo isso, Senhor, o Senhor corre ao nosso encontro, o Senhor nos abraça, nos beija, recebe uma vez arrependidos. Abençoa a tua igreja aqui reunida, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre o teu povo. Abençoa os pródigos que há entre nós, mas também os filhos mais velhos, perdidos na religião. Frequentam igreja, cantam hinos, ouvem sermões dominicais, mas falta afeição pelo Pai, falta amor pelos irmãos. Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama graça em nosso meio, para que sejamos uma casa onde o Pai vê amor entre os filhos e amor dos filhos pelo Pai. Derrama graça sobre a Betel, casa de Deus. Repreende a fúria e a astúcia do nosso adversário e continua conosco em nossa jornada, abençoando esta igreja para que somente o Evangelho seja exposto neste púlpito. O Evangelho da graça que escandaliza a religião do mérito e chama pecadores à comunhão com o Deus gracioso. Te bendizemos pela suficiência do sangue de Cristo. Como cantamos hoje, no início desse culto, a graça do Senhor é maior do que a nossa iniquidade. Te louvamos porque não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Te louvamos porque nada ou ninguém jamais nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Te bendizemos, Senhor, porque Tu és um Deus em expectativa. Um Deus que olha no horizonte e aguarda filhos arrependidos de volta para casa. E que vai à porta da casa chamar os rebeldes, entrem. Façamos festa por pecadores que se arrependem. Ó Senhor, abençoa esta agência do Teu reino aqui em Mesquita, para que mais e mais festas sejam realizadas. Mais e mais pessoas se rendendo a Cristo e abraçando o Evangelho como única esperança. Que assim seja, Senhor, para a Tua glória e para a nossa alegria. Em nome de Cristo, aquele que nos ama, hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai pródigo, que a graça de Cristo, nosso Redentor, e a comunhão do Espírito sejam sobre todos aqueles que amam a mensagem do Evangelho, hoje e sempre. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol